Olá, meu amigo, minha amiga, você está no Portal do José. A gente começou outro dia, são quase 100 mil pessoas que têm preocupação com o nosso país e ficam garimpando temas e pessoas e canais aqui no YouTube ou na internet para terem mais informações para poder entender o que está acontecendo no nosso país, para saber se a gente tem que ficar preocupado ou se a gente tem que nutrir esperanças que as coisas vão melhorar. Se a gente levar em consideração o que os meios de comunicação dizem, todo mundo vai ficar cheio de esperanças que o Brasil vai melhorar. Mas o Brasil não melhora só por torcida não, gente. Tem que ter governos, seres humanos, políticas públicas, políticas econômicas que façam esses desejos se transformarem em realidade. Mas eu garanto a vocês que não é isso que vai acontecer no Brasil, não. O Brasil está caminhando para se transformar num grande pasto e numa grande zona agrícola, porque o governo que está aí, ele está simplesmente destruindo toda a capacidade do Brasil de se transformar numa nação moderna. Não existe nação que tenha ficado moderna apenas com empresas privadas estrangeiras explorando serviços dentro do próprio território, não é? E nós aqui estamos fazendo um papel de jogar luz sobre temas muito obscuros, personagens muito sinistros, muito obscuros. E eu fico muito feliz de estar vendo muita gente também ter vindo para a internet, para o YouTube, jogando luz sobre essas temáticas todas. O obscurantismo venceu, ganhou as eleições, a gente sabia que muitas mudanças viriam, mudanças no campo conservador, mas ninguém sabia que haveria uma prática predatória, destrutiva, e que até o presidente da República, por ter tido um passado com a visão mais estatista, uma visão mais nacionalista ou patriótica, né, que esse homem fosse degringolar para se transformar no fiel, no fiador de um grupo de vigaristas, trambiqueiros, salafrários que cuidam da política econômica do nosso país. Aí foi complicado. Aí nem nos sonhos mais terríveis isso poderia ser imaginado. E o pior de tudo, como eu disse a vocês, que quando alguém cai no conto do vigário, alguém cai no golpe de estelionato, as pessoas caem porque estão de boa fé, ou porque estão desejando algum tipo de vantagem, e a frustração é muito grande quando percebem que caíram na mão de vigaristas. Eu estou falando isso de uma maneira muito contundente, e a gente tem que repetir esses assuntos, porque o Brasil hoje, a gente está vivendo um momento monolítico de comportamento dos meios de comunicação, né? Não há divergências, não há o contraditório, todos eles apoiam a política econômica desse ministro que surgiu de uma forma obscura para a política brasileira, porque todos eles estão levando vantagem no presente e alguns levarão vantagens no futuro. São famílias de oligarcas que não se importam com o povo brasileiro. É como se a gente estivesse de volta na época da escravidão, onde as famílias que tinham ganhos econômicos com a escravidão não se incomodavam com essa chaga. A vontade que dá, gente, quando a gente vê as estatísticas do IBGE que mostram que nós temos 55 milhões de pessoas que estão vivendo abaixo da linha da miséria e 13 milhões de indigentes no Brasil. Nem o jornal às vezes para mostrar que é democrático, né, que está fazendo jornalismo, né, isento e tal, eles escondem. Aqui é uma foto do jornal o Globo, do Museu de Arte Moderna, com dezenas, né, que o entorno é grande, de moradores de rua que, segundo o jornal, afugentam visitantes. Gente, são 13 milhões de pessoas como essas no nosso país. A gente poderia se organizar, Brasil afora, e juntar todas essas pessoas para levar para Brasília, ali em volta do Palácio do Planalto, dos ministérios, dos principais órgãos, e pegar uma parcela também, botar ali em volta das residências do presidente da República e dos seus filhos, as residências dos parentes do ministro Paulo Guedes e principalmente ali onde eles trabalham, para eles o tempo todo observarem que existem pessoas no nosso país que precisam ser cuidadas, precisam ser olhadas, precisam ser salvas. Só oração e desejo não salvará essas pessoas, não. E os meios de comunicação, eles têm esse comportamento monolítico e promíscuo de ficar escondendo essa realidade do povo brasileiro, porque isso era para ser batido todo dia.
todo dia está mostrando como é que anda a situação social no Brasil, para que os governantes, os parlamentares, os deputados, senadores, todos eles estabelecessem de uma vez por todas que essa é a prioridade de um governo em qualquer lugar do mundo, salvar a sua gente, salvar o seu povo. Mas nós temos um bando de psicopatas e de alienados cuidando do nosso país. O ministro Guedes, ele teve... Eu não posso deixar de falar dele, né? Porque se eu estou falando em vendedor de pirâmides, uma das principais consequências da boa-fé de muitas pessoas, você que é eleitor de Bolsonaro, você que é empreendedor, você que está empregado, você fica na torcida, você está querendo que as coisas deem certo. Muitas pessoas vêm para o meu canal aqui, meu portal, onde é que você estava no governo passado? O governo passado roubou. Olha, meus amigos, eu não estou discutindo o governo passado. O governo passado, ou governos passados, já tem Ministério Público Federal, tem ação, tem pessoas que já estão presas, tem outras tantas que estão indiciadas, empresas foram fechadas. Isso é um assunto que já foi devidamente tocado e ainda está rolando, já tem gente cuidando desse assunto. O problema é o presente, é o roubo, é o assalto que está acontecendo com você, com o teu futuro. São as pessoas que estão perdendo poder de compra, que não vão entrar na tua empresa. Meu amigo, se você está devendo a banco, é só o banco que tem vantagem nisso. Você que está perdendo poder de compra porque você ainda está empregado, isso vai continuar esse ano, porque esses caras querem privatizar tudo e a consequência são aumentos de tarifa, aumentos de impostos. E aí a gente vê agora o ministro Guedes sendo amplamente colocado pelos canais que o apoiam. Esse personagem, que inclusive eu sugeri ao deputado Paulo Ramos, que está levantando as incompatibilidades do ministro Guedes, da vida privada com o serviço público, para que o general Heleno da inteligência tenha contato com das peças processuais, as investigações envolvendo o ministro, o presidente da República, que ele tenha acesso a isso, a sua assessoria, o ministro Sérgio Moro, para que ele tenha acesso também a todas essas informações, para verificarem se há uma incompatibilidade objetiva entre o ministro e as suas atividades dentro do governo. As atividades fora e as atividades dentro. Porque se houver um problema incontornável, todas as autoridades que tiverem contato com esse tipo de informação poderão responder pelo crime de prevaricação. Porque eu tive contato com alguns documentos e realmente tem situações ali que, no mínimo, merecem muitas explicações. O ministro não pode estar envolvido na criação de uma empresa e declarar em cartório que essa empresa vale R$100 e algum tempo depois essa empresa passar a valer 300 milhões de reais. O ministro que operou com dinheiro proveniente do erário público, de salário de servidor público em fundos de pensões. Então, isso precisa ser mais esclarecido. Nós vivemos numa democracia e numa democracia os homens públicos têm o dever de prestar contas, ou não têm, não é? Bom, e o ministro Guedes, lá em Davos, ele não está muito preocupado com o povo, com o morador de rua. Não, o povo é um espaço, são criaturas que servem apenas para gerar dinheiro para bancos, para o setor financeiro. Em Davos, só lembrando, né, frisando, é uma reunião de pessoas do mundo capitalista, do mundo das finanças, o mundo econômico, né, empresarial do planeta, financeiro, banqueiro, bancário e por aí vai. E o ministro, dando suas conferências sobre o futuro do Brasil, ele apontou quem vai ser o próximo roubado, ou seja, os servidores públicos. Ele aponta que nos Estados Unidos existe um mecanismo chamado shutdown, que quando as receitas elas não estão dando conta de pagar todas as despesas, o governo tem a autorização para parar de pagar tudo, ou seja, setor privado, setor público, dívidas, serviços e servidores. Aqui no Brasil, o ministro Guedes está criando um mecanismo que só freia o pagamento de servidores públicos. Confira nesse trecho aí, gente. Vamos lá. Situation is controlled. So, and we are not doing that at federal government. We are decentralized. We create a state of fiscal emergency. A mayor
a governor or the president, whoever is in trouble, in fiscal trouble, has the power to... Olha aí, eu até dei uma congelada para você ler a frase aí da tradução, né? Tem o poder de congelar salários. É a versão brasileira do chutidão, ou seja, se apertou para as finanças do Estado, o servidor vai para o ralo. Freeze wages is the Brazilian version of the shutdown. In the US, the shutdown is stop paying everything. We don't stop paying, we just don't give rises. You just don't give, you can't raise wages for 1 year and a half, 2 years. If you do that, revenues go up and you solve the problem. Qual é a lógica eu vou colocar todo esse vídeo para vocês aí, para não restar nenhuma dúvida de que está editando. Não. Ele vai dizendo o seguinte, que a previsão é da inflação ter um desenvolvimento no Brasil, se a inflação cresce e a arrecadação do governo também vai crescer, e se você congelar salários, você tem uma diferença ali, e essa diferença serve para organizar as finanças, né? Ou seja, meu amigo, você que é servidor público municipal, estadual e federal, simplesmente você vai ser roubado, e isso está sendo dito lá fora de uma maneira muito honesta, né? e sincera, né? O ministro Paulo Guedes é um homem que veio do mercado, ele é um homem que pensa muito em dinheiro, ele se enriqueceu, e você, meu amigo, que é bolsonarista, você que votou em Bolsonaro e que acredita também em Paulo Guedes, se você está achando que ele está preocupado com você está muito enganado. O ministro Guedes está implantando no Brasil um projeto do Fundo Monetário Internacional, do Banco de Desenvolvimento Internacional, o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, melhor dizendo, e a desnacionalização das empresas brasileiras, o desmantelamento da educação, o desmantelamento da nossa infraestrutura só vai levar o Brasil a ser aquilo que as superpotências querem que o Brasil se transforme. Um grande pasto e um grande local para se plantar grãos, para sustentar os seus povos muito mais bem cuidados do que o nosso, né? Gente, eu fico por aqui só para agradecer as pessoas que têm vindo aqui no Lapa Café. O Josué, músico da Orquestra Sinfônica da Petrobras, me trouxe aqui o trabalho dele muito legal. Provavelmente eles vão se apresentar aqui no Lapa Café, né? E um grande abraço a todos os meus colegas que estão no YouTube, que estão tentando jogar luz sobre esses temas todos. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. A gente tem que ficar na torcida, mas a gente tem que ficar na luta também. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.